Bem-vindos a mais um podcast da LESP. E hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Cláudia Carleto. Ela que é presidente da Fundação Casa e vai contar um pouquinho pra gente como é feito o trabalho lá dentro com os internos, as mudanças também promovidas nos últimos anos e como é que tá, né, a situação, quantas unidades nós temos, enfim, fazer todo um panorama da Fundação Casa, né, Cláudia? Obrigada por participar. Eu que agradeço o convite, um prazer imenso estar aqui no podcast Alesp. Bom, Cláudia, primeiro eu queria falar dessa grande reestruturação que a Fundação Casa vem passando já há muitos anos, né? Porque em 2006 a gente teve a publicação da Lei 12.469, que a Fundação Casa deixou de ser FEBEM, que foi um nome que acabou sendo muito ali vinculado a alguns casos de violência, de rebeliões, e passou então para esse nome, Fundação Casa, também com algumas mudanças, né, no funcionamento. Então eu queria que você contasse como é que vem sendo esse processo aí há quase 20 anos e o que tem mudado ali no dia a dia. E é uma pergunta muito bacana, porque fica um pouco no imaginário coletivo a história da FEBEM. Exato. Né? Infelizmente associada a informações e a notícias muito tristes daquela época, as rebeliões, enfim, momentos onde você tinha muitos adolescentes em poucas unidades. Né? Então o processo que ele se culmina em 2006 é um processo que foi construído em âmbito nacional junto com o Sistema Nacional da Socioeducação, que é o SINASE. O SINASE ele tem a sua primeira publicação de um caderno técnico em 2006, que ele preconiza uma série de ações na socioeducação muito alinhados ao ECA, como, por exemplo, que é o cumprimento das medidas socioeducativas pelos adolescentes próximo do local de residência. Então, com isso, começou a ter um olhar de você tirar de poucos centros e você espalhar isso pelo Estado, porque a gente acabava recebendo na capital adolescentes de diversas regiões e preconizando que esse adolescente tem que estar próximo da família e que a família é parte fundamental para o cumprimento da medida, é que acaba vindo não só a renomeação, né, da antiga Fundação do Menor, né, Promenor, para a Fundação Casa, mas como também a construção de unidades espalhadas pelo interior do estado de São Paulo. Hoje a gente conta com 97 centros, divididos aí em 7 divisões regionais do nosso estado de São Paulo, contabilizando em internação hoje 4.556 adolescentes. É uma contagem que a gente faz diariamente, né, obviamente, porque os adolescentes eles chegam e se desligam em extinção de medida, mas que você vê que realmente ainda é um número grande, muito distante, muito aquém de um número que nós tínhamos há 10 anos atrás, em 2014, por exemplo, quando a gente teve o maior número de adolescentes em internação, perto de 10 mil adolescentes, uma média do ano de 10 mil adolescentes em internação e que passaram pela Fundação Casa perto de 30 mil adolescentes. E isso é uma coisa interessante, essa contabilidade de maneira separada, porque quando a gente fala adolescente em internação, a gente tem um retrato do dia. Quantos adolescentes estão na Fundação Casa, seja em internação, seja em semi-liberdade. E você tem um pool de adolescentes que passam, que são adolescentes que muitas vezes ou são pegos cometendo em flagrante, cometendo algum ato infracional, ou que sofrem busca e apreensão e se apresentam na Fundação Casa por essa mesma razão, passam por um atendimento inicial, tem todo um processo judicial que é instruído, a Fundação ela só ela é quem tutela os adolescentes, mas quem define a medida socioeducativa é o sistema de justiça, o judiciário. Então, eles encaminham e determinam quanto tempo, e aí é uma construção conjunta, na verdade, quanto tempo que esse adolescente vai ficar em internação. Então, atendimento inicial, eles passam pelo atendimento provisório, e a partir do atendimento provisório, entendo uma sentença judicial pela internação, eles ficam na Fundação Casa aí no período máximo de 3 anos, mas sempre pensando que até para se atender o ECA, você tem a medida socioeducativa, o cumprimento da medida socioeducativa, ela tem que ser breve, né, e tem que ser excepcional, porque você, afinal, está lidando com crianças, adolescentes em desenvolvimento, que tem toda uma garantia de direitos por trás que também precisa ser preconizada. Bom, até esse dado, né, que você traz pra gente, que chegou até aí num ano, né, 25, 30 mil, foi até um dado que o próprio secretário trouxe aqui pra gente também, porque ele participou do nosso podcast, e ele falou que a Fundação Casa tem passado até por um processo de racionalização, justamente porque a gente já chegou a ter em um ano 25, 30 mil, e hoje a gente tem essa contagem aí, né, você mencionou 10 mil aí, a contagem diária que era anteriormente, que agora é uma contagem de 4.500.
juntos. Exatamente. Então, como é que tem sido esse processo até de racionalização? Pois é, então é bacana fazer essa linha do tempo. Se você pensar que a partir de 2006 a gente começou uma expansão de unidades pelo interior, que a gente chegou a ter mais de 140 centros, né? 145 centros exatamente ali naquele ano de 2014, e hoje a gente está com 97. E isso também tem de acompanhar o número de adolescentes, até pela questão do gasto público e da eficiência da gestão. A gente tinha algumas unidades com 4, 5 adolescentes. Né? Até porque a população diminuiu e por uma racionalização a gente foi diminuindo e suspendendo atividades de alguns centros. Passaram por esse processo centros da capital e centros do interior. Então hoje nós estamos com 97 centros seja de internação e de semi-liberdade e contando, né? E aguardando ver esse movimento, que é um movimento que ainda está sendo muito estudado por todo o sistema de socioeducação, que é a diminuição da entrada dos adolescentes dentro do sistema. Isso acontece aqui em São Paulo, mas isso tem se refletido em todo o Brasil. Então, é um movimento que está todo mundo ainda tentando entender por que esses números estão diminuindo. Bom, é bom que eles estejam diminuindo, né? Bom, de acordo com o ECA, né, você mencionou aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, os atos infracionais dos menores, eles são passíveis de 6 medidas socioeducativas. Vou mencionar aqui só para quem está acompanhando a gente. Bom, então, é bom. Temos a advertência, a reparação de danos, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade e a internação em estabelecimento educacional. Então, quais são de responsabilidade da Fundação Casa? Olha, quando a gente fala de cumprimento de medida, e a gente, obviamente, tem que citar aí a nossa grande cartilha, que é o SINASE, você tem uma responsabilidade tripartite, né? Então, você tem tanto do governo federal quanto dos estados e dos municípios. E quando a gente fala aí das 4 primeiras medidas que você citou, a advertência, a reparação de danos, prestação de serviço para a comunidade e a liberdade assistida, elas acontecem no âmbito do município, porque a tutela do adolescente continua na família, mas ele passa por uma supervisão ali do sistema de justiça local e, de acordo com a indicação da medida socioeducativa, tem essa supervisão para que ela seja cumprida. A Fundação Casa, ela acaba ficando responsável quando a tutela do adolescente passa para o Estado, porque esse adolescente passa a ser uma responsabilidade do Estado, que é no caso da semi-liberdade, que durante o dia ele cumpre as suas medidas socioeducativas, que são, né, ir para a escola, frequentar um curso profissionalizante, passar por aulas de cultura, de esporte, de lazer. Então, o dia desse adolescente, a partir das 6 da manhã até as 20 horas, ele é repleto de atividades de acordo com o plano individual de atendimento que é escrito a partir do momento que esse adolescente recebe do sistema de justiça a indicação de que ele vai ficar sob responsabilidade da Fundação Casa. Né? Então, esse adolescente em semi-liberdade, durante o dia ele cumpre essa agenda e dorme na unidade. E nas unidades de internação, aí ele fica dentro dessa unidade durante todo o período de cumprimento da medida. E dentro dessas unidades de internação, a gente tem o ensino formal, a gente tem professores da rede pública estadual dando aula para esses adolescentes, a gente tem parcerias com cursos profissionalizantes como o SENAC, o FAT, a gente tem parcerias com entidades, a gente tem cursos e capacitações, parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a gente conseguir modular esse adolescente, para ter um perfil profissional. Quando ele sair de lá, ele já está mais preparado para buscar um emprego. Tem aulas de esporte, cultura, tem visitas a museus, visitas monitoradas. Enfim, esse adolescente ele tem todo um processo de socioeducação. Quer dizer, a gente, na verdade, oferece para esse adolescente um pool de oportunidades para ele reconstruir a sua história. Eu acho que esse é um papel da Fundação Casa que é tão importante, que faz a diferença na vida de adolescentes que já tiveram todos os seus direitos violados. Quando esse adolescente ele chega na Fundação Casa, é porque todo mundo falhou. O Estado falhou, a família falhou, a sociedade falhou. E ele cometeu um ato infracional. E dentro da fundação ele tem a capacidade de reconstruir a sua história. Então, essas duas modalidades que a fundação assume no papel da socioeducação, eu vejo que são
muito importantes, são fundamentais, né? E tem uma terceira medida, que é a internação sanção, que a gente fala, que também o adolescente fica em sistema de internação, privação de liberdade, no período máximo de 3 meses, e aí no caso da recorrência dele não cumprir medida socioeducativa em meio aberto, ou seja, junto aos municípios. E é possível dizer qual desses tipos de regime aí está aplicado a maior parte dos internos? Hoje, na fundação, a grande maioria está em internação, né, em privação de liberdade, e a gente tem aí um número menor de adolescentes em semiliberdade. E é possível também a gente dizer qual que é o perfil mais comum dos internos, né? A gente tem aí 4.500, 4.550 internos hoje na fundação. Tem uma idade específica ou mais recorrente? O tipo de delito também, o tipo de ato infracional, qual que é esse perfil? A gente tem a maior entrada aí dos adolescentes entre 15 e 17. Os adolescentes de 17 anos acho que puxam a fila, que são a sua grande maioria. A gente tem um perfil de ato infracional no estado de São Paulo, puxado pelo tráfico de drogas. Aí, em torno de 36% dos adolescentes que entram na fundação entram com esse perfil, com esse ato infracional, em seguido por roubo qualificado. E aí vem os demais numa escala mais gradativa, que de 36 a 32 para roubo qualificado. O próximo vai ser 8%, que é o furto, e aí seguem os demais. Mas a gente vê que é realmente um perfil de adolescentes que estão ou passam, e famílias, de uma forma geral, que estão expostos aí a situações de alta vulnerabilidade. E você falou, né, que essa questão até do segundo delito mais cometido, ele tem influência, na verdade, do primeiro delito, né? Com certeza, em algumas vezes, sim, né? A gente tem ali tanto o tráfico e muitos dos adolescentes, e isso, infelizmente, é uma realidade não só de São Paulo, mas do Brasil, né? Os adolescentes que acabam tendo influência e participando em algumas ações de tráfico de drogas, eles fazem isso como um mecanismo de trabalho, né? Então, e junto com o roubo também tem esse perfil. Então, eu acho que essa é um indicador social importante para que a gente reforce e diminua essas diferenças sociais desse Brasil tão desigual. Bom, quando a gente fala, né, da Fundação Casa, é para menores de idade, ou seja, no máximo até ali os 18 anos antes de fazer, né? Seria até um dia antes de fazer 18 anos. Exato, para que ele possa cumprir a medida socioeducativa em privação de liberdade na fundação, ele tem que ter 18 anos, menos de 18 anos, né? 17 anos incompletos, 18 anos incompletos. Mas, em alguns casos, os adolescentes chegam a cumprir, ficar conosco até 21 anos. 21 anos é a idade limite. No dia que ele faz 21 anos, a medida socioeducativa é extinta automaticamente. E isso mesmo se ele ainda tivesse um período... Sim. É mais difícil, né? Porque é isso, a gente faz a conta porque o máximo de uma pena é de 3 anos, né? Isso, exatamente. É difícil. Quando chega nos... E a gente tem poucos adolescentes. Com 21 anos, eu acho que agora é bem poucos mesmos. Que ainda estariam cumprindo uma pena, né, da época Exato. dos 18 anos. Bom, e em relação ao gênero, a maior parte é masculino? Sim, a gente tem 95% do gênero masculino, 5% de meninas, só um número bem pequeno, baixo, perto do total, né? E no caso das meninas, né, como elas têm aí um número baixo, 5%, a gente fez aqui umas contas, né? Não vamos mentir aqui para nossa audiência, a gente fez umas contas antes de gravar, porque somos as duas de humanas. Exatamente. Tivemos ali que pensar um pouquinho mais. A gente precisou de um papel de pão, fazer uma conta de dividir. Aquela regra de 3, né? Enfim, a gente então chegou à conclusão que são 225, 250 mulheres, né? Meninas. Que estão, meninas que estão também internadas na Fundação Casa. E como é que é a distribuição delas? Porque tendo esse número menor, como elas são em uma só unidade em todo o estado? Como que elas estão aqui distribuídas em São Paulo? As meninas, até obviamente, né, a gente faz a separação por módulos, então as meninas ficam em centros separados. A gente tem 6 centros femininos no estado de São Paulo, se eu não me engano aqui na capital são 3, 4, e os outros 2 são no interior. E aí, então, tem essa separação de acordo com o local de residência delas. Exatamente, porque como a gente não tem um número muito grande de meninas, então fica mais difícil a gente criar várias unidades espalhadas pelo interior todo
para poder ficar até essa proximidade e cumprir 100% do que preconiza ali o SINASE. Mas a gente tenta fazer essa logística da maneira mais acessível possível. Vale lembrar que a Fundação Casa também tem uma política muito importante de atuação junto com as famílias. Então, assim, de contato, de apoio psicológico, de apoio socioassistencial em especial, para dar suporte para que essa família possa buscar as redes de socioassistência nos seus municípios e dar todo o suporte que muitas vezes essa família precisa também. Né? Então, inclusive em alguns casos, dependendo da distância e da própria condição dessa família, a fundação acaba pagando o deslocamento para que ela possa visitar o adolescente em internação. É interessante, porque até às vezes o senso comum faz as pessoas dizerem que aquela pessoa, aquele interno, ele não tem família, ele foi uma pessoa jogada no mundo, e não é bem por aí, né? Não, de forma alguma. Você vê, geralmente, os finais de semana, que são datas de visitas, as mães se deslocam, vão visitar, elas se unem, elas inclusive se conversam. É muito, muito interessante ver a proximidade, porque afinal você está falando de adolescentes, e em alguns casos até de crianças, que a gente tem casos de meninos de 13 anos em internação, então realmente são crianças e adolescentes em desenvolvimento, e as famílias, as mães ficam aflitas e querem e acompanham. E é um movimento muito interessante, porque a fundação acaba, obviamente, por óbvio, né, nosso business core é cuidar do adolescente, mas a gente tem essa extensão de trabalho com a família, que faz toda a diferença, porque a gente sabe que para construir uma outra realidade para esses adolescentes, a família tem que estar dentro desse processo. Né? E a gente sabe que em alguns casos os adolescentes eles acabam caminhando e cometendo um ato infracional para dar suporte para a família também. Então, é nosso papel entender como se fortalece essa família para que esse adolescente possa ser preservado no seu estado de desenvolvimento, na sua idade de desenvolvimento e construir as suas oportunidades para o futuro. Então, acho que esse é um dos papéis mais bonitos que eu vejo da Fundação. Um dos programas que a gente tem e que a gente está passando por uma remodelação e um ajuste, que é o programa Novos Tempos, que fica dentro da gerência de pós-medida, que é um acompanhamento desse adolescente após a extinção da medida socioeducativa. Para que a gente possa acompanhá-lo um pouquinho, a partir do momento que ele sai da fundação, como acontece essa reinserção social. E outro dia até ouvi uma palavra muito interessante, que muitas vezes não é nem reinserção, é a inserção social desse adolescente dentro do contexto da onde ele mora, como você qualifica essa volta, esse retorno ao lar. Então, é um programa, assim, incrível, que obviamente, quando você tem extinção da medida, o fortalecimento do município e da rede assistencial e de saúde do município é fundamental dentro desse processo, mas a gente tem ali a nossa parcela de comprometimento em que esse adolescente consiga se restabelecer e, em especial, que ele não rescinda, né? Que ele não volte a cometer o ato infracional. Até porque você falou que tem ali, né, uma quantidade de internos que acabam estando nessa reincidência, né? Como é que é o nome da medida? Regime, da medida da internação? Internação sanção, não é? Internação sanção é exatamente isso. É quando ele deixa de cumprir, mas invariavelmente em meio aberto, né? Que ele tem que cumprir, aí o juiz determina. Né? Ele está em liberdade assistida, ele tem que cumprir determinadas ações que estão lá especificadas no prontuário dele, dentro da justiça. Ele não cumpriu, o juiz fala internação sanção. Então ele vem, fica 2 meses, no máximo 3 meses, e volta para o cumprimento da medida em meio aberto. Bom, você falou um pouquinho, né, sobre as atividades que são feitas lá dentro quando eles estão no regime fechado, né? Que tem a prática esportiva, que tem o acompanhamento, né, para qualificar esse adolescente justamente para ele voltar para a sociedade, porque, como a gente disse, ele vai voltar no máximo em 3 anos, mas ali tem uns 3 meses também que acaba voltando também. Como é que é mais? Eu queria saber um pouco mais de detalhes sobre essas atividades, quais são, como que essas coisas são ofertadas para esses adolescentes? A gente tem várias, por exemplo, na modalidade esportiva, né? Para além de eles ali, nas unidades de internação, todos têm uma quadra fechada, assim, com cobertura, enfim, onde eles podem praticar as atividades. A gente também tem muitos campeonatos, então tem um campeonato de handball, tem um campeonato de basquete, tem a Copa Casa, que ela é super famosa, acontece uma vez por ano, que é a Copa de futebol entre os centros, né? Esse ano eu já estava na fundação, tive o prazer de acompanhar a final da Copa Casa. Gente, é uma final da Copa do Mundo para eles, assim. É muito interessante. Tem um apoio, inclusive, da Federação Paulista de Futebol, que premia, que dá a taça e que dá as medalhas. Então,
tem todo esse envolvimento, não só dos adolescentes, mas de todo o corpo de servidores da Fundação. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque a gente tem aí mais de 9 mil servidores na Fundação Casa, que são pessoas que estão lá se dedicando em fazer essa atuação junto com os adolescentes. Muitos deles, agentes socioeducativos, que estão dentro dos centros, dando todo esse suporte para que essa atividade possa acontecer. Né? Então, são homens e mulheres, né, dedicados 100% à socioeducação paulista, e por conta do trabalho de todas essas pessoas que a socioeducação do estado de São Paulo é considerada uma das melhores do Brasil. Bom, agora pensando no seu tempo também na Fundação Casa, fazer um balanço desse período e também olhar um pouquinho para frente, né? Quais são os objetivos daqui para frente, os desafios que vocês ainda têm que enfrentar por lá? Olha, eu tô brand new lá, eu tô bem novinha, mas eu cheguei e fiquei muito bem impressionada com a organização e a estrutura organizacional da Fundação Casa, com o empenho de todos os funcionários, de ver o quanto eles amam aquilo que fazem, porque realmente é um trabalho que desafia todo mundo um pouco mais todos os dias, né? Então, fiquei muito feliz de ver esse trabalho e me sinto muito honrada de poder representar esse corpo funcional imenso do estado de São Paulo. E acho que a gente tem muito para avançar. Acho que a gente tem como melhorar processos, como qualificar processos, melhorar fluxos, modernizar um pouco da estrutura administrativa da Fundação Casa. Isso eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que é possível. Mas eu acho que, assim, olhando para frente, eu acho que o grande goal da Fundação é poder oportunizar para esses adolescentes um futuro diferente. Né, oportunizar para esses adolescentes que a gente vê que quando entram na fundação são tão desprovidos de sonhos, são tão tolhidos dos seus sonhos, eles nunca tiveram a oportunidade de sonhar, porque na realidade cultural, sociocultural, econômica dessas famílias, isso é quase que não é permitido. Né? Então, quando eles entram dentro da fundação, apesar de toda a dificuldade, apesar de estarem no sistema de privação de liberdade, que isso é óbvio que não é uma coisa gostosa, né? Que não é uma situação que seria a ideal para um adolescente ou para uma criança em desenvolvimento, mas ali dentro, apesar de todas as dificuldades, a gente tenta mostrar para esses adolescentes que há uma possibilidade de um novo recomeço. Então, isso... E eu vejo muito empenho, em especial nos profissionais nossos da socioeducação, de como eles se empenham a fazer essa diferença, sejam da área pedagógica, da área da saúde, cuidando aí da saúde mental desses adolescentes, que realmente é um desafio. Se para a sociedade é um desafio, para os adolescentes em privação de liberdade é um desafio ainda maior. Sejam os nossos profissionais da área de segurança, todos eles muito empenhados em realmente dar um futuro melhor para esses adolescentes. Nesse contexto, quando a gente fala do programa e da gerência de pós-medida, do acompanhamento da reinserção, eu acho que esse é o nosso olhar para o futuro. É a gente poder dar para esses adolescentes que já tiveram um começo não tão bom, um futuro muito melhor. Até porque, né, esse adolescente, ele acaba tendo ali na ficha dele que ele passou pela Fundação Casa, e isso a gente sabe que no mercado de trabalho... A gente sabe não, né? Mas, enfim, no mercado de trabalho pode ser mal visto, pode ser um empecilho para que ele, tão no começo, às vezes um erro ali dele, tão no começo da vida dele, atrapalhe todo o futuro dele pela frente, né? Então... Não, sem dúvida. E a gente tem trabalhado muito nessas oportunidades de saída, né? Essa semana mesmo eu fiz uma conversa com o Unicef, que tem um programa maravilhoso chamado 1 Milhão de Oportunidades, que eles buscam oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidades. Segundo a Adriana Alvarenga, que é a chefe de escritório aqui em São Paulo, ela falou: a gente catalogou 11 tipos de vulnerabilidades encontradas nos adolescentes. E a gente sabe da dificuldade, quanto maior a vulnerabilidade. E aí a gente pode estar falando, sim, do quesito da raça e da cor, a gente pode estar falando de meninas, a gente pode estar falando de uma série de recortes que implicam, de fato, você ter alguma resistência de contratação. E como a gente trabalha para ajudar. Então, tem o mercado formal, tem a Unicef, a gente abriu uma conversa maravilhosa com o Sebrae, agradecer aqui ao meu amigo Nelson, para a gente poder também colocar esses adolescentes com mais de 18 anos, pensando em empreender no nosso estado. Então, você vê que todas as áreas a gente tem um caminhozinho que a gente vai ali construindo para que, de fato, a gente possa dar um catálogo de escolha para esses adolescentes, né? Eles entendam que, sim, eles podem sonhar, sim, eles podem transformar, sim, eles podem ter um novo recomeço. Cláudia, era isso. Eu agradeço muito a sua atenção aqui com o nosso podcast. Eu que agradeço, adorei aqui. Me convida que eu volto. Pode deixar. Já fica aqui o convite. Daqui a alguns meses a gente te recebe de novo, atualiza toda a situação lá. Fechado. E conversamos novamente. Tá certo, obrigada.
Bom, esse foi então o podcast da Lespe. A gente recebeu a Cláudia Carleto, ela que é presidente da Fundação Casa, contou um pouquinho como é que o trabalho lá é feito na Fundação Casa e todos os detalhes, né, de novos processos também desse movimento aí até de reduzir as unidades, justamente seguindo o movimento de redução do número de internos que estão dando entrada então na Fundação Casa. A gente volta no próximo episódio.